Uau, hoje a gente tem um salmo maravilhoso, realmente com muito conteúdo, é tanto que eu vou fazer esse salmo aqui em 3 vídeos, em 3 partes. Eu quero te ensinar 3 técnicas aqui muito boas para você aprender ainda mais o texto bíblico, ok? E não perca esse vídeo, porque logo aqui no começo eu vou te falar 2 grandes novidades que eu preparei para você, tá bom? Que Deus te abençoe e bora pro texto. Pois bem, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós estamos no dia 115. Mas antes de irmos para o texto bíblico, eu quero te falar 2 coisas. Aqui embaixo você vai achar 2 links muito importantes. O primeiro link que eu quero falar para você é o link de um curso que é o LBA 3.0. Esse curso eu fiz há, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, há 2 meses atrás. E eu fiz esse curso fechado e agora eu estou disponibilizando esse curso de forma gratuita para quem quiser fazer, ok? Para você fazer esse curso, ele é um curso de 5 aulas, ali eu ensino massivamente algumas técnicas para você estudar o texto bíblico. Eu te mostro na prática, de forma bastante simples realmente. Eu te dou dicas ali naquele texto, naquele curso. Eu te falo várias e várias coisas que, olha, na primeira aula você já sai dali, puxa vida, com um monte de coisa que você aprende a fazer com o texto bíblico. E eu tenho certeza você vai se apaixonar por aquilo que eu ensino ali. E um detalhe, todo esse curso é baseado no livro de Jonas. Então é um livro bastante conhecido até, porém que se você olhar a profundidade que a gente trabalha ali naquele curso, olha, você vai falar, puxa, eu acho que eu não conhecia a história de Jonas. Pois é. Então esse é o primeiro aviso. Clica aí no link depois que a gente terminar esse vídeo para você participar, para você fazer esse curso aí de 5 aulas, tá bom? E o segundo link que eu quero te dizer, que eu quero te falar, é que eu estou deixando agora disponível o nosso e-book. Agora eu leio a Bíblia. É um e-book de mais de 50 páginas com muito conteúdo. Não é e-book que é só figurinha, fala uma coisa aqui e não explica, não é nada prático, é pura teoria. Não, nada disso, pelo contrário, é pura prática da leitura bíblica, pura prática. Ali eu falo muito, ensino muita coisa, realmente eu fiz questão de fazer isso em forma de livro, para que facilitasse, para que fosse mais fácil de você visualizar, inclusive, essas técnicas, enfim. Então, faça o download do livro aí, né? Você precisa cadastrar o seu e-mail e aí você então vai receber lá no seu e-mail o link para poder baixar o livro e também a mesma coisa com o curso. É só você cadastrar o seu e-mail e então você vai imediatamente receber o link para fazer o curso, tá bom? Então, bora lá para o nosso vídeo de hoje. Nós temos aqui o Salmo de número 106 e eu separei ele na Nova Versão Internacional. E eu quero de cara dizer para você, eu vou fazer uma série de 3 vídeos. 3 vídeos aqui com este Salmo, tá bom? Então vamos lá. Você vai ver algumas coisas grifadas aí, mas é porque eu vou usar esses grifos aí nos próximos vídeos. Olha só. Diz assim o texto bíblico. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? Ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares.
para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Verso 8. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Verso 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Verso 33. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Verso 44. Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles, e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga
Amém. Aleluia. Que texto maravilhoso. Realmente um texto que, poxa vida, dá... Olha, eu quando estava lendo o texto aqui antes de trazer ele aqui para vocês, fiquei realmente muito impactado com todas as imagens que o salmista traz para gente. E eu vou tratar em 3 vídeos aqui com vocês 3 tópicos. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é como identificar quando o texto foi escrito. Né? Quando o texto demonstra isso para a gente, é importante a gente sempre avaliar isso e a gente vai ver o quanto isso impacta no texto bíblico. Depois, né, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como o desenrolar do texto mostra o objetivo do autor. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui. E também, num terceiro vídeo, ainda nesse salmo, eu vou falar sobre as representações da pessoa de Cristo no texto, ok? Então vamos lá. Quando o texto foi escrito. Deixa eu dar um Enter aqui, um Tab e diminuir um pouquinho aqui a letra para a gente começar. Olha só, eu grifei alguns fatos aqui. Ele diz primeiro aqui, olha só, pecamos como os nossos antepassados. Ou seja, ele está falando em algum tempo à frente de algumas pessoas. Isso é um fato aqui que o texto já diz, né? Pecamos como os nossos antepassados. Quando fala antepassados, né, ele não está falando tipo do pai dele e do avô dele. Ele está falando de gerações para trás. Então a gente sabe que ele está gerações à frente de uma galera aí, de uma turma aí, ok? E aí ele vai falar, no Egito, os nossos antepassados, olha só, pecamos como os nossos antepassados, e no Egito, os nossos antepassados. Ou seja, quando ele fala sobre os antepassados dele, ele está se remetendo lá ao Egito, pelo menos, ok? Então ele parte da história ali no Egito. E para a gente identificar, eu quero colocar aqui para vocês alguns pontos importantes da história de Israel, ok? Da história bíblica, né? Vamos colocar assim, a criação, a gente tem Noé, a gente tem Abraão, a gente tem, vou colocar aqui Abraão, Isaac e Jacó, certo? Mesmo período, vamos dizer assim, e a gente pode até colocar aqui José também. Aí a gente tem o período do Egito, que é com Moisés, ok? Moisés. Depois do Egito, obviamente, nós temos o Êxodo, né, que está ali, né, dentro da história, junto ali no Egito, ok? E aí, depois do Egito, tem a peregrinação no deserto. Peregrinação no deserto. Deixa eu diminuir essa letra aqui, que está muito grande. Ok. Peregrinação no deserto. Depois da peregrinação no deserto, nós temos a entrada em Canaã. Canaã, que daí é com Josué, ok? Josué, isso. Depois nós temos o período dos juízes em Israel. Depois nós temos a monarquia. Monarquia, né, que é o reino de Israel. Ok? Que começa ali, deixa eu colocar aqui, Saul, Davi e Salomão. Depois da monarquia, nós temos então o que a gente chama de reino dividido. Dividido. Isso. No reino dividido nós temos o reino de Israel, que são as tribos do norte. Eu não vou entrar em detalhes, mas 10 tribos, vamos dizer assim. E o reino de Judá, que são as tribos do sul, que são 2 tribos, vamos falar dessa forma, ok? E nessa época, o povo de Israel, acontece um racha no povo realmente, né? Por causa dos 2 filhos de Salomão ali, enfim.
E aí acontece um racha e eles se dividem. Fica ali vamos dizer assim, dois povos dentro de um só, ok? E nessa época a prevaricação, a idolatria, os pecados do povo crescem demasiadamente. E o que acontece? Após o reino dividido, vem então o período do cativeiro. E aí eles são levados cativos, né? Pela Assíria, pela Babilônia, pelos Medo-Persas, isso, e pelos gregos e romanos, enfim. E aí vai a sequência aí, né, de povos que vai levando o povo em cativeiro. Então, veja só, esses são os pontos mais importantes de toda a história de Israel. Ok? E quando o autor ele está falando, ele se refere aos nossos antepassados no Egito. Então, o povo, esse autor, ele está em algum momento depois do Egito. Ok? Ele está em algum momento depois do Egito. Vamos ver quando é que ele está escrevendo esse texto. Ele já deu a dica lá em cima que ele está em algum momento depois do Egito. Então ele vem contando, ele vem falando para a gente, olha, ele repreendeu o mar, né? E aí a gente lembra, está falando ali do Êxodo, né? Eles, dominados pela gula no deserto, eles passaram ali por toda a questão como fala? Eles passaram por toda a questão ali da peregrinação no deserto, ok? A Terra abriu e engoliu esse episódio aqui, conforme a gente falou na aula passada, né? A gente olha os textos paralelos e esse episódio aqui está lá no deserto. Em Horebe fizeram um bezerro de ouro. Tudo isso aqui a gente vê lá no Êxodo, ok? Beleza. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho, por isso tal, Moisés, seu escolhido, olha só, eles passando por toda a peregrinação no deserto, ok? Depois ele vai citar aqui Finéias também, junto às águas de Meribá, tudo isso aqui, peregrinação no deserto. E aí depois, olha só, eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. E aqui ele já começa a falar da conquista da terra de Canaã. Em vez disso, se misturaram com as nações e imitaram as suas práticas. Então veja só, ele está falando que os antepassados vêm daqui, ele já passou pela peregrinação e ele está aqui agora na entrada em Canaã, ok? Vamos lá. As águas de Meribá prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. E aí, estas tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Entregou nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Dominaram. Aqui ele dá um salto na história e ele vem aqui para o cativeiro. Ele praticamente não cita nada sobre o período dos juízes, sobre o período da monarquia e sobre o período do reino dividido. O que ele fala aqui, olha, é que não destruíram os povos, que misturaram-se, que prestaram culto aos seus ídolos, que sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, que derramaram sangue inocente, que tornaram-se impuros por seus atos, prostituíram-se por suas ações. Isso tudo que ele fala acontece em todo esse período aqui. Em todo esse período. E agora ele está, como ele disse, entregou-os nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. E olha aqui o que ele diz logo mais. Olha aqui. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ou seja, vieram inimigos e subjugaram o povo de Israel. Levaram eles ou colocaram eles numa espécie de cativeiro.
E aí ele diz, fez com que seus captores tivessem misericórdia deles. E ele diz mais aqui, ajunta-nos dentre as nações. Porque um dos cativeiros foi, principalmente o cativeiro da Babilônia, foi um cativeiro que fez com que os povos, a Babilônia vinha, subjugava um povo, e o que acontecia com aquele povo? Eles pegavam as principais pessoas daquele povo e espalhavam eles pelo mundo, pelas outras nações. Então eles saíam, eles eram arrancados da sua terra-mãe, da sua pátria. E era isso que havia acontecido exatamente aqui. Fez com que seus captores tivessem misericórdia deles. E ele ora, ajunta-nos dentre as nações. Então, quando é que o autor está escrevendo isso? Ele está escrevendo, com certeza, depois do Egito, depois da peregrinação. Ele está contando toda essa história da entrada de Canaã. Ele fala sobre coisas que aconteceram nessa época e ele está, nesse momento, em cativeiro e, quase que com certeza, no cativeiro babilônico. Tudo isso aqui, toda essa história aqui, você consegue perceber toda essa história lendo a Bíblia. Talvez fale assim, foram livros que você estudou e tal, mas não foi necessariamente os livros que eu estudei que me demonstraram estas informações. Tudo isso aqui, cada uma dessas informações está na Bíblia, só a gente lê. Aqui tem uma leitura, vamos dizer, da criação, tem uma leitura de Gênesis, vamos dizer assim, é o Antigo Testamento inteiro aqui de leitura, ok? E essas são coisas que essas informações aqui são coisas que a gente acha facilmente aí numa rápida pesquisa na internet, mas que com o tempo, com a prática, quando você pegar a Bíblia e você estudar realmente ela diariamente, isso aqui se torna muito simples, muito fácil. Assim, você começa a pegar esses detalhes a respeito do texto bíblico. E é isso que eu queria te mostrar aqui. O autor está escrevendo na época do cativeiro babilônico. Lá no Desafio SMB, que é o nosso curso, a gente ensina esse quando de forma extensiva. Eu falo várias e várias técnicas e formas de você identificar isso aqui. Quando o texto foi escrito. E por que isso é importante? Por que é importante eu saber quando o texto foi escrito? Justamente para você entender o contexto que o autor está passando. A situação pela qual o autor está passando. Ele está escrevendo de uma terra estranha. Ele está escrevendo, olhando para trás, vendo tudo que Deus fez, toda a rebelião do povo. E veja só, ele não está triste por causa disso tudo necessariamente assim. Triste não é triste a palavra. Ele não está se rebelando contra, nossa Deus, o Senhor não fez nada. Não, ele está pelo contrário, reconhecendo, olha, a gente errou, a gente pecou. Louvado seja o Senhor, olha só, bendito seja o Senhor. Ó Deus, nos ajunta de novo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, faça-nos novamente o teu louvor. Olha só. Perceber quando o texto foi escrito traz para a gente uma visão bem diferente a respeito do texto. Perceba que o autor, ele fala inclusive aqui, lembrou-se de sua aliança com eles. Para o autor falar da aliança, porque ele está à frente da aliança e ele olha para trás e ele fala, Deus, existe uma aliança. Olha só, e aqui no caso ele está cantando, E ele está ensinando também o povo, ele está falando ao povo, olha, existe uma aliança, Deus ele é fiel, ele cumpre a sua aliança. O problema é que a gente tem sido infiel constantemente. Pois bem, meus irmãos, se esse vídeo acrescentou conhecimento a você, se esse vídeo realmente foi edificante para você, olha, eu quero te pedir uma coisa, compartilha com mais alguém. Envia para mais alguém e amanhã eu vou seguir na sequência dos aprendizados desse texto aqui e eu vou falar sobre como o desenrolar do texto mostra o objetivo do autor. Aqui a gente percebeu quando o autor escreveu. E amanhã eu vou acrescentar alguma coisa desse quando para a gente entender como o texto se desenrolando ali demonstra o objetivo que o autor tem
com o texto bíblico, tá bom? Vou te ensinar essa técnica amanhã. Não se esquece, curso LBA, Leitura Bíblica Acompanhada, aqui embaixo no link, gratuito, pode ir lá, vai fazer. Eu fiz questão de disponibilizar isso para te ajudar. E também o nosso e-book tá aí embaixo, tá bom? Os links para você baixar. Se você está no Instagram, às vezes você não consegue copiar, né, o link e tal, faz o seguinte, vai no nosso canal do YouTube, procura esse vídeo aqui e então acha os links ou qualquer coisa, vai no link da bio que você vai com certeza encontrar, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima!